Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui gravando o nosso podcast semanal, o nosso legado, registrando aqui para vocês, né, um pouco da nossa história, né, como é que a gente se fez ao longo desses 76 anos. Né, eu sempre reforço, né, da importância da gente conhecer a história dos nossos colaboradores, das pessoas que estão conosco, né, que é a história de cada uma dessas pessoas que compõem a história do nosso grupo, né. Cada tijolinho dessa história que faz essa grande construção do grupo que estamos espalhado aí, crescendo, né, com uma boa reputação no mercado. E hoje a gente vai estar conversando com o João Luiz, né, nosso grande amigo, que hoje está lá em Brasília, né, no pós-vendas, aí tem uma história super legal, já fizemos um aquecimento antes aqui, ele queria me contar toda a história dele, falei, calma João, calma, peraí. Vamos compartilhar com as pessoas aí. Mas João, boa tarde aí, dá um oi pro time aí. Boa, como diz, né, Marcelo? Bom dia, boa tarde, boa noite para todos aí, né? Primeiro é um prazer, né, participar desse momento, né, a gente falar um pouco da nossa história, né, dos desafios, né, que muitas das vezes a gente tem no meio do caminho, né, Marcelo? Como diz o ditado, né, a pessoa só vê as pingas que eu bebo, mas ninguém vê os tomos que eu levo, né? Então, acho que é importante a gente estar compartilhando. Parabenizar pelo projeto, né? Eu acho que é extremamente inspirador. Eu, particularmente, procuro escutar, né, os podcasts semanais. E em cada história a gente aprende algo novo, né? A gente leva algum legado para a nossa vida, né, de experiências que os colegas passaram. Então, parabéns mesmo, um projeto muito inovador, né, porque é algo que nós não tínhamos na empresa, e que realmente tem feito a diferença, pelo menos na minha vida, tenho certeza que na vida de muitas pessoas. Então, obrigado pela oportunidade. Não, eu que agradeço, né, João, porque assim, de verdade esse momento da pessoa vir cá contar um pouco da sua história e tal, chega a ser um ato de generosidade compartilhar conosco um pouco dessa história, porque a história de cada um é uma coisa, de fato, né, individual, né, faz parte da história íntima de cada um. E é muito legal, assim, já estamos aqui batendo esse papo com vocês já há algum tempo, a gente vê várias coisas em comum que tem entre nós, né? Então, eu fico assim bastante satisfeito e impressionado como que a gente consegue manter a nossa cultura, os nossos valores, né? Abrindo lojas aqui, lojas ali e tal, e às vezes um pouco distante, porque uma coisa é você manter um valor, você manter uma cultura muito perto, né, uma pessoa da outra, né? Então os fundadores aqui muito perto, que ele levanta a cabeça e vê, né, todo mundo aqui. Mas do jeito que a gente está espalhado hoje, né, como que essa combinação das pessoas, né, combina com valores muito legais do grupo, né, de respeito às pessoas, de crescer sim, mas com ética e profissionalismo, né, e tá sempre melhorando todo dia. Então são coisas assim muito legais. Então é muito bacana a gente poder compartilhar essa história. Mas João, hoje quem vai contar a história é você. Eu já estou falando demais aqui. Me conta aqui, João. Você está em Brasília hoje. Você é o nosso responsável pela área de pós-vendas aí, peças e serviços, né? Conta um pouquinho para nós aí. Como é que é isso aí? Bom, é isso, Marcelo. Hoje eu, né, atualmente moro em Brasília, né? Recebi a oportunidade, né, em janeiro, de assumir aqui as operações de pós-venda, né, de Brasília, em Triângulo Mineiro, né? Hoje somos, né, 7 lojas, né, 7 operações aqui, 3 em Brasília e 4 no Triângulo Mineiro. Então, chegamos aqui, né, com muita força, muita energia para poder disseminar cada vez mais a cultura da nossa empresa, né, e fazer o melhor, né, dentro do que a gente se propõe para os nossos clientes, né, para os nossos colaboradores, né. Acho que cuidado com as pessoas é vital para o nosso negócio. Hoje nós temos operações aí, né, bem saudáveis, né, em Brasília e no Triângulo, né. Temos um volume de passagens muito bons, né, nas operações aqui de Brasília, na média de 3.000 TOS por mês, né, hoje em Mas em Brasília. Brasília e o Triângulo dão 3.000, João? Não, nas duas dão 5 mil. 5 mil. Dá 3 em Brasília e 2 no Triângulo, né, essa média de TOS.
de média, né? Aí Uhum. isso é TOS, que são passagens gerais, né? CPOS, Passagem. Para isso, a gente falar CPOS já teoria vai. é muito fácil, mas nem todo mundo é acostumado com o nosso Exato, linguajar. Né? É o exatamente. carro que entra na oficina. Cada O carro que carro, entra na oficina conta. Né? exatamente. E Eu aí, gosto só de reforçar, João, só fazer hum, um parênteses aqui, porque é 5 mil carros, mas não pensa em 5 mil carros, vamos pensar em um. É um cliente que tem uma expectativa do carro entrar, fazer a revisão ou fazer o reparo que ele tem, sair na hora certa, com prazo programado, sabe, limpo, que a gente acerte o diagnóstico, porque às vezes a pessoa chega lá com uma queixa, a gente tem que acertar onde que é o problema do carro e tal. Né? Emitir nota fiscal, emitir todos os controles de peça, todos os controles de apontamento do mecânico, né? Calcular as comissões. Então, cada uma dessa tem todo um processo, toda uma estrutura, né? A recepção e a programação desse cliente chegar, né? Então, assim, é todo cuidado com cada um desses 5 mil. Então, você está falando de 5 exatamente. mil, porque é só aparecendo um número, mas tem um processo muito robusto por trás para sustentar isso, né, João? E tem sido. Exatamente. São, E, por são sinal, por sinal, muito bem feito, muito bem avaliado pela Toyota, com as notas de satisfação do cliente muito boa. Parabéns para você e seu time, tá, João? Beleza, obrigado, Marcelo. Acho que esse é o nosso foco, né? É entregar o melhor para o nosso cliente, né? Fazer, né, com que ele tenha a melhor experiência de posse e, posteriormente, né, a melhor experiência de troca do carro e de compra de um novo carro, enfim. Então, esse é o nosso prazer, né? O prazer que eu tenho, né? E que eu tento disseminar isso para o time, de sair todos os dias de casa para entregar o nosso melhor. E é o que você falou, não são só 5 mil carros, né? São 5 mil clientes que nós precisamos cuidar, né? Ao máximo mesmo, né? Ter o respeito, o carinho, o cuidado, a atenção, o zelo com o bem do cliente. Então, isso é extremamente importante e tem que estar muito inserido dentro do nosso dia a dia, entendeu, Marcelo? Uhum. É. Isso às vezes é importante a gente frisar, né, João? Porque para um consultor que está ali atendendo um cliente, para ele é mais um cliente dos 100 que ele atende no mês lá. Não tem bem a métrica de quantos que cada consultor atende, mas ele atende uma quantidade lá. Então é só mais um. Mas para o cliente, né, é a revisão do ano. É o único ponto de contato, muitas vezes, que o cliente vai estar conosco ali. Né? Porque assim, a grande maioria dos nossos clientes vem uma vez só na oficina, fazer a revisão anual ou da quilometragem lá que o carro pede. É claro que se tiver problema ele vai vir antes. É nesse momento, dessa uma única vez no ano, a gente tem a oportunidade de mostrar para ele que a gente está aqui para servir, para ele continuar satisfeito com a marca, para que na hora dele pensar em trocar aquele carro, lembrar da gente. Né? Exatamente. Isso mesmo. Isso É aí. muito importante, né, esse trabalho, nessa percepção da grandeza que é esse trabalho de pós-venda. Né? Então, assim, a gente olha, a gente dá muita atenção aos resultados, aos números, né, que vocês têm produzidos aí. Né? Isso mesmo. Acho que isso é o que a gente tenta sempre, né? Nós chegamos em Brasília agora, a gente Uhum. sabe que o grupo anterior aqui tinha uma cultura também de muito cuidado com o cliente, até porque os indicadores, né, eram muito bons, né? Eram indicadores realmente sustentáveis, e a ideia é a gente realmente continuar, né, dar continuidade a esse trabalho, né, Uhum. trazendo a equipe para a nossa cultura de grupo também, né, para essa preocupação, essa visão que nós temos de cuidado com o nosso cliente, mas não só com o nosso cliente externo também, com o nosso cliente interno, com o nosso Uhum. colaborador, com o nosso colega de trabalho. Eu acho que essa preocupação que a gente precisa, né, que a gente tem que ter, né, ela é realmente, né, porque assim, se a gente não vai ter um cliente satisfeito se a gente tiver um colaborador insatisfeito, né? Como Uhum. que a gente vai conseguir fazer um cliente feliz se um colaborador está infeliz? Então, acho que essa é a busca nossa, né? Transformar toda essa energia, toda essa vontade em satisfação para o nosso cliente mesmo, entregar para ele a melhor experiência, para que ele volte para trocar o carro, para que ele volte para fazer serviço conosco e que a gente consiga, na verdade, continuar encantando, né, as pessoas e trazendo para elas, na verdade, o nosso melhor. Então, acho que esse é Uhum. o nosso foco, a nossa vontade, né, é o nosso legado, né? Nós temos que fazer diariamente. Né? Uhum. E é isso mesmo, né, João? Assim, essa construção desse legado, eu costumo dizer que é esse rastro que a gente deixa, né? Então, por exemplo, eu sei que você passou aqui na gerência de serviços aqui da Curumá Vitória, teve na Serra, né, cuidando da gestão lá
da parte da funilaria, mas eu vou deixar você contar a sua história. Mas assim, aonde que a gente vê o seu rastro é um rastro, né, que construiu, é um rastro que floresceu, né? As pessoas em volta falam bem. Então, esse é o nosso legado, né, essa construção. E outro dia, só fazendo um parênteses aqui e navegando um pouco, né? Outro dia eu estava conversando com um colega nosso, falou assim, até onde vai o nosso legado? Né? Quando acaba o nosso legado? Né? E acho que o nosso legado ele acaba quando a gente para de influenciar as pessoas com os nossos exemplos. Né? Então, às vezes, ele vai muito além da nossa vida. Né? A gente tem pessoas fantásticas que passaram pelo mundo aí que você até hoje está mudando a ideia da gente, deixando exemplo. Né? Você pega, sei lá, Gandhi, quando você vê uma história de Gandhi, estimula. Você pega Shakespeare, lê uma poesia de Shakespeare, uma peça de Shakespeare, você fica meio que entusiasmado com aquilo. Ou você escuta uma música de um músico, João Beethoven, assim, você fala, nossa, essa música me tocou. Você sai dali um pouco mais calmo. Jesus Cristo, que deixou um legado fantástico, e o quanto que influencia as pessoas. Né? Então, assim, até onde vai o poder do nosso legado? Então, o nosso rastro ele é muito importante. Então, é muito além desse nosso trabalho que a gente faz aqui no dia a dia. Né? Eu estou só reforçando, abrindo esse parênteses, que estava refletindo essa história desse nosso legado, né? E vendo que ele é muito mais importante. Né? Tá? Então, assim, a nossa atenção que a gente tem que ter com essa nossa atividade do dia a dia, esse nosso comportamento alinhado com valores, princípios, morais. Né? Exatamente, isso mesmo, Marcelo. Acho que o legado é o que nos representa, é o que a gente deixa, né? Uhum. É a nossa história. Então, eu acho que eu tinha um professor de faculdade que falava, né, professor de filosofia, que falava que a nossa fama sempre chega primeiro, né? Então, esse é um cuidado que a gente precisa tomar sempre, porque às vezes você nem imagina, nem espera, mas o seu nome já chegou lá na frente, a sua fama já está lá na frente, você imagina que aquilo tenha chegado. Então, fazer o bem, fazer o melhor, fazer, né, é o que você falou, com os nossos princípios, né, com os nossos conceitos de vida, né, de visão, eu acho que isso aí tem que acontecer para que a gente consiga construir esse legado. E não para, né? Não tem como parar e não pode parar. Acho que Exato. a construção, na verdade, o legado, né, não sei nem se para por aí, no dia que a gente fechar os olhos, né, e for para uma melhor, mas eu acho que até então a gente tem que continuar se esforçando para fazer o nosso melhor e construir cada vez mais o nosso legado. Acho que esse Mas é isso, ele continua influenciando, né? Enquanto ele influenciar, deixar como exemplo, deixar como modelo, o filho da gente, o neto, a família, o amigo, o vizinho, o cliente, qualquer um, o nosso legado está lá, se fazendo. Isso aí, isso mesmo. Que legal. Mas, João, você acabou de chegar aí em Brasília, tem quanto tempo que você chegou em Brasília? Então, eu cheguei em Brasília em novembro, né? A gente assumiu aqui as operações do Grupo Canopus em novembro, né? E foi um momento, assim, muito importante, né, para todos nós aqui, né? Acho que foi um momento de transição, sempre é um momento muito difícil, né? Você fazer essa transição de empresa, transição, né? E quando nós chegamos em Brasília, nós já pegamos uma transição de sistema também, né? De mudança de sistema. Então, foram muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Mas eu acho que, né, eu tenho uma frase, Marcelo, que eu carrego comigo do Nelson Mandela, e ela fala o seguinte: eu nunca perco, eu ganho ou aprendo. Então, as dificuldades, né, vão acontecer, mas elas têm que ter sempre um ponto bom, uma coisa boa que a gente precisa, né, deve tirar proveito dela. E eu cresci muito, né? Cresci muito nesse momento, né, de transição aí, de dificuldades, né, de adversidades. E graças a Deus a gente conseguiu, né? Estamos conseguindo, na verdade, junto com o time aqui, estabilizar as operações. O Triângulo já é uma operação madura, né? Uma operação que já funciona já há muito tempo, enfim. Então, né, ajudou bastante também esse processo de transição, porque, né, lá, por ser uma operação mais madura, né, a gente não, né, pôde dar mais atenção, né, e mais energia para Brasília. E os números estão acontecendo, né? A gente tem melhorado os nossos KPIs de satisfação, o nosso faturamento, né, tem evoluído, a gente tem conseguido, né, ter um crescimento no nosso faturamento mês a mês, nosso ticket médio, enfim, os indicadores de Toyota, né, como Dealer Evaluation, enfim.
Então, acho que esse é o nosso caminho, né? Que nós precisamos, né, percorrer e seguir, de continuarmos, né, nesse foco de crescimento das operações, né, de evolução, né? Tem um grande parceiro aqui que é o Aires, né? É o Aires Valim, que cuida da parte comercial. Enfim, então, estamos engajados em fazer cada vez mais com que esse negócio seja perene e saudável. Esse é o nosso foco. Legal, João. Realmente é isso, né? E de verdade, esses indicadores que você falou, a gente acompanha, né? E assim, estamos muito satisfeitos, como eu comecei falando. Parabéns. Não deixou a peteca cair, é uma casa grande. Você falou que 5 mil passagens, né? São números robustos, números importantes. Claro que isso contribui com o resultado da empresa, mas muito mais do que isso, né? Você tem um time com você que a gente observa o grau de satisfação das pessoas. Chega para a gente a gente tem canais abertos para ouvir reclamações e graças a Deus o que tem chegado muita coisa boa, né? Então assim, estamos muito satisfeitos aí com o resultado dessa equipe, né? De Brasília e do Triângulo aí, né? Ficamos muito felizes aí. Mas você não nasceu aí, mano. Você nasceu em outro canto, né? E me conta um pouquinho da sua história, João. Como é que você chegou aí? Como é que foi essa formação, né? Como é que foi essa formação do João Luiz que chega aí em Brasília aí desde novembro aí fazendo essa construção legal? Eu gosto de perguntar assim sempre do começo, né? Aonde você nasceu, né? Conta pra gente um pouquinho o que você nasceu, o que você estudou, como é que você chegou até aqui? Vamos lá, Marcelo. Assim, bom, eu nasci em Vitória mesmo, né? Nasci em Vitória, né, no Espírito Santo. Com 4 anos, né, eu tive, né, a separação dos meus pais, eu era muito pequeno ainda, né? E aí dali para frente foi minha mãe, né, meu pai, né, pai e mãe que me criou, né? E daí a gente, né, comecei, na verdade, eu já fiz de tudo um pouquinho, né? Já joguei bola, já toquei, já fui músico, enfim. Foi baterista, né, que a gente estava falando aqui, né? Exatamente. Aqui, é isso aí. Já toquei bateria, já fiz de tudo um pouquinho. Mas quando, né, sempre estudando, né, procurando, na verdade, jogador de futebol geralmente não gosta muito de estudar. Né? Então, quando eu era menino, eu tinha sonho de ser jogador de futebol. Mas eu sempre procurava estudar, minha mãe sempre procurou me dar, né, dentro das limitações, a melhor condição possível, né? Enfim, e aí eu comecei a jogar bola em bairro mesmo. Depois, enfim, comecei nas escolinhas da vida aí. Enfim, cheguei até a jogar Copa Gazetinha, né? Joguei um período pequeno na Desportiva Ferroviária do Espírito Santo. Enfim, mas aí depois tive um probleminha no joelho e acabei que, né, daquilo ali que me afastei assim, né, para curar e, enfim, vi que aquilo ali talvez não era mais para mim. E aí, depois disso, né, continuando, estudando, obviamente, né, veio a música, né, com 15 anos, eu sempre gostei muito de música, né, desde pequeno, né, gostei de escutar, né, música e gostava muito do instrumento, né, que é a bateria, né, sempre procurava ouvir, enfim. E qual que é o seu estilo de música preferido? Oi? Seu estilo de música? Então, hoje eu sou meio eclético, Marcelo, eu gosto de tudo um pouquinho, mas na época eu era mais voltado para o rock, né? Geralmente, quando você começa assim, é mais voltado para o rock, pop rock, né? Enfim. E aí comecei a estudar bateria, né? Tava falando com você aqui nos bastidores, né? Que era difícil para caramba, porque eu morava em casa, e aí tinha um quartinho lá no fundo, lá que eu fechei ele todo, né? Minha mãe deu um jeito de ajeitar ele para mim lá. E aí coloquei umas espumas lá para poder abafar, para não incomodar os vizinhos, né? E tinha que ficar de meia hora saindo do quarto e entrando, né? Por causa do calor, porque tinha que fechar para não incomodar. Cozinhava lá dentro, porque você tem atividade e o quarto fechado ali. Exatamente, aquele ar quente, enfim. E o Espírito Santo, né, é frio, né? Enfim, para dizer ao contrário, né? É calor para caramba. Enfim. E aí fui, né? Comecei a tocar em algumas bandas, aí comecei a desenvolver, né, bandas de bairro mesmo, depois, né, em locais um pouco maiores. Mas aí, com 18 anos, eu percebi que a música não ia me levar para muito lugar, né? A gente não ia conseguir conquistar muita coisa com música. A gente sabe que, né, como você mesmo estava falando nos bastidores, é 1 em 1 milhão que acaba tendo a oportunidade mesmo de conseguir alcançar algo a mais. E aí eu vi que tinha que estudar mesmo, né? Tinha que partir para cima do estudo mesmo para poder conseguir, né, desenvolver. Aí comecei a me preparar, fazer, né,
cursinho, né, pré-vestibular. Na época eu tinha terminado já o ensino médio. E aí para me preparar para fazer UFES, né? Então, no primeiro ano eu fiz, né, a prova para engenharia, acabei não passando. E aí no segundo ano, né, passei para economia, né? Você fez ensino médio onde? Eu fiz ensino médio numa escola no centro de Vila Velha, chamada Vasco Coutinho, né? Uma escola pública, conheço. né? Perto da pracinha ali? Exatamente, perto da pracinha. Então, assim, meu ensino fundamental, vamos dizer assim, eu estudei numa escola particular chamada São Camilo de Léres, em Alvorada, também em Vila Velha. E aí depois, né, apertou de grana para minha mãe, não deu para continuar pagando. Escola particular, e realmente era caro. Eu fui fazer o ensino médio no Vasco Coutinho. Vasco Coutinho. E ó, né, terminei o ensino médio e depois fui, né, para fazer para vestibular. Aí sim, aí minha mãe me ajudou até, né, a gente conseguir passar. E fiquei na UFES, né, pelo período de 5 anos, né? Enfim, né, todo esse período aí foi um período. Você fez o que, não? Fiz economia. Fiz economia, né? E foi um período de muito aprendizado, né? Muito, né? Acho que a UFES, né? Ela é toda Universidade Federal, ela prepara bastante, ela, né? Pelas dificuldades que você tem, né? Dentro do estudo mesmo, né? Os professores não são aqueles professores que realmente dão aquela atenção que você precisa dar, ou seja, se você não se dedicar e não prestar atenção, você vai ficar para trás, não tem jeito, né? E aí, nesse período, eu arrumei um estágiozinho, né, no Detran. Comecei a estagiar no Detran. E aí eu fiquei durante 1 ano e meio numa rotina meio louca, né? Estudava de manhã, estagiava. Foi seu primeiro trabalho, esse Detran? Foi meu primeiro trabalho. Estudava de manhã, estagiava à tarde e estudava à noite de novo, porque eu tinha matérias à noite, né? Então, tipo, saía de casa às 5h30 da manhã e chegava em casa meia-noite todo dia, né? Isso durante 1 ano e meio. A UFES tinha e tem isso, né? Ele acaba dividindo muito o curso dela. Exatamente. E acaba atrapalhando a nossa rotina aí. Exatamente. E aí, quando saí da faculdade, fui para o mercado de trabalho. Meu primeiro emprego, assim, vamos dizer, mais formal mesmo, foi no Banco Real. Na verdade, eu saí do Detran como estagiário e entrei no Banco Real como estagiário, mas já no final de curso já. E aí me formei, enfim, continuei. E aí depois fui promovido a caixa, né, no Banco Real, né, caixa operacional mesmo ali. Fiquei um tempo como caixa operacional. Depois, né, virei supervisor de operação no Banco Real. Mas aí veio a fusão, né, com o Santander e muitas mudanças aconteceram, né? E aí acabei saindo, né, do Banco Real, né? Foi que ano, João? Isso foi em 2007. 2007, quando eu saí do Banco Real. Né? E aí, né, saí do banco, o que eu vou fazer? Tinha 1 ano de casado, né, meu primeiro casamento, enfim. E aí decidi montar um negócio próprio. Na época, essas lan houses estavam dando, né, tava tendo um movimento bom, né? Enfim, foi a época do estouro das lan houses, né? Enfim, teve história para tudo, né? Teve a época do açaí, época do franguinho, época da lan house, enfim. Então, aí eu acabei montando uma lan house para mim e aí com essa lan house eu fui crescendo, né? Fui desenvolvendo e aí fui começando a fazer manutenção em equipamento, né? Vendi uma pecinha ou outra, enfim. E, moral da história, acabei, né, construindo até 2 lojinhas, enfim, comecei a tocar 2 lojinhas de informática com lan house, mas aí depois todo esse movimento de lan house acabou, né, sucumbindo. Vai mudando, né? A coisa vai mudando. Exatamente. E eu, muito inexperiente, enfim, jovem ainda, acabei, né, não conseguindo administrar, fechei, né, as lojas, vendi, enfim, e aí falei, não quero mais saber disso não. E aí, quando eu finalizei essa saída, fiquei um tempo ainda trabalhando na loja de um amigo meu, como vendedor, né, também no ramo de informática. E aí veio a Jaque. E aí foi quando eu comecei a minha vida profissional na área de concessionárias, né? Recebi um convite para poder trabalhar na Jaque, né, na área, né, na área administrativa, né, na área de administração mesmo da Jaque, né? De concessionária, na Jaque Vitória. Você começa nesse mundo de automóveis, então, pela Jaque? Pela Jaque, na área administrativa, né, que não tinha nada a ver com pós-venda. Né? E aí, né, fiquei nessa área administrativa por um tempo, e aí veio um diretor, né, que é amigo meu, mora em Recife, né, ele veio de Recife para Vitória, Fred, foi um grande
incentivador e realmente um cara que eu admiro bastante. Ele falou: João, eu acho que administrativo não é para você, você tem um perfil comercial, mas acho que também para vendas, você não quer ir para o pós-venda, não? Você é consultor de serviço, né? Na época é consultor técnico, né? Quer ser consultor técnico? Não, eu falei: bora, vamos ver como é que é esse negócio aí. Eu não sabia, né? Assim, como todo brasileiro que acha que entende de carro, eu achava que entendia, né? Mas, né, no fringir dos ovos, não sabia que era uma porca ou uma arruela, né? Enfim. E aí, comecei esse trabalho na Jaque, né, como consultor, e assim, a Jaque, no início, era uma bagunça, assim, em relação ao processo, né, não tinha muito processo, né, era quem chegava era atendido, o agendamento era muito confuso, já teve dia de atender 30 carros, assim, né, aquela loucura, né, enfim. Mas foi como eu falo, foi um momento de grande aprendizado, né, a Jaque, para mim, muitas pessoas falam, né, a empresa, daí depois, nesse processo de Jaque, de consultor. Aí veio o Marcelo Marques, né? Marcelo Marques, que hoje, né, é o head de pós-venda, né, que foi meu chefe por muito tempo e hoje cuida das operações. É seu par hoje, praticamente, né? É meu par, exatamente. É seu par hoje. Exatamente, mas tenho muito respeito e muita admiração pelo Marcelo. Claro. Porque o Marcelo foi meu gerente na Jaque, né? E aí ele foi promovido a gerente geral em Goiânia e eu assumi como gerente de pós-venda, né? Foi a minha primeira função de gestão mesmo, como gerente de pós-venda na Jaque. Isso já era que ano já, João? Isso já era 2012 para 2013. Tinha 5 anos, né? Entre banco, Exatamente. sair do banco, montar uma house, fazer essa imersão nesse mundo corporativo, empreendedor. Exatamente. E aí voltar para a Jaque e já virar gerente da Jaque. Exatamente, isso aí. E aí depois veio, né, uma oportunidade para morar em Recife, né? Acabei ficando em Recife lá 6 meses, 8 meses, né, em Recife. Mas uma experiência que acabou não dando muito certo, né? Assim, a Jaque, ela tinha, né, algumas necessidades e dificuldades, né, principalmente lá em Recife, né? Quando a gente chegou lá, tinha um volume muito grande. Acabei de atendimento do passado, né, problemas passados, enfim. E a gente tentou fazer o nosso melhor, né, tentou, né, engajar as pessoas, mas realmente foi uma fase difícil. Acabei saindo, né, da Jaque, né? E aí veio, né, o meu retorno para a Vitória, né, para a Audi Vitória, né, atuar na Audi Vitória, isso em 2014, né? E quando foi no início de 2015, né, através do Marcelo, né, o Marcelo Marques, novamente, né, o Felipe, né, Marcelo junto com o Felipe, o Marcelo me indicou, o Felipe me convidou, né? E o Felipe, na verdade, já tinha me convidado, né, a gente já tinha participado de uma entrevista com ele antes, como para ser consultor técnico de Vitória, mas aí me fizeram uma proposta lá na Audi, coisa, enfim, que não caminhou, enfim, acabei ficando por lá. Mas aí depois vim como supervisor, né, de pós-venda na Jeep, né, na Jeep Vitória, né? Funcionava ali na Fernando Ferrari, né? Isso em 2015, né? Assumi como em frente ao UFOS ali. Exatamente. E aí fiquei na Jeep de agosto de 15 até fevereiro de 16, né? Né, como supervisor de pós-venda. Depois vim para Curumá Vitória, né? O Marcelo era o gerente, eu fiquei como líder de recepção dele ali, né? Ajudando no atendimento aos clientes, enfim, cuidando da parte de recepção. E quando foi em junho, né, de 2016, eu assumi o pós-venda da Curumá Vila Velha, né, como supervisor de pós-venda. O Niemeyer, na época, era gerente geral, né, da operação de Vila Velha, o Felipe, o gerente geral de pós-venda. Então, eu assumo, né, Vila Velha. E eu fico em Vila Velha de 16, né, de junho de 16 até dezembro de 18, né? E aí, entre supervisor, gerente de pós-venda, fiquei em Vila Velha até 2018. Em 2019, o Marcelo assumiu a central, né? Assumiu, na verdade, a gerência geral de pós-venda, e eu vim para o lugar deles, ver que a minha história com o Marcelo está sempre caminhando junto, né? Enfim, e eu vim para o lugar dele na Curumá Vitória, né? Assumi a gerência de pós-venda, né, na Curumá Vitória, né? Fiquei 1 ano, né, como gerente de pós-venda na Curumá Vitória, e aí, nesse movimento, né, o Felipe fez o convite, né, junto com o Marcelo, para assumir a coordenadoria de serviço, né? Cuidar da toda a parte de operação de serviço do grupo aí. Então, ficamos aí no ano de 2020 e 2021, né? Nesse movimento, 21 até setembro, né? Outubro,
que quando foi novembro, na verdade, aí a gente veio para Brasília. Aí você chega em Brasília. Processo de transição, exatamente. Aí eu chego em Brasília, né, e estou muito feliz aqui, né, uma cidade muito boa para se morar, uma cidade, né, muito bem estruturada, né, que te dá uma condição de vida muito boa. Então, essa foi meio que a minha trajetória, Marcelo. E ainda esqueci de contar que com 14 anos, né, esse aí foi meu primeiro emprego, mas foi informal, né? Eu levava marmita para minha tia trabalhava na Excelsa, no centro de Vitória, e eu morava em Paú, né, em Vila Velha. E aí eu pegava todo dia de manhã, né, 10h30, 11 horas, pegava a marmitinha, levava e pegava a lancha ali, no cais da lancha ali em Paú, né, para atravessar para de lancha. Ia lá na Excelsior, que ficava ali na Praça Costa Pereira, deixava a marmitinha. Uma rosa ali, aquela região ali de trás. Exatamente. Então, assim, mas foram muitas dificuldades, né? Como eu falei, né, a minha mãe me criou, meu pai não foi muito presente na minha vida, então isso tudo pesa, né? Fica um fardo pesado para ela, mas ela soube suportar muito bem, soube cuidar muito bem de mim e da minha irmã, né? Nos deu as mesmas oportunidades, enfim. E sou muito grato, primeiramente a Deus, né? Depois a ela, por tudo que eu consegui conquistar até então. E sempre foi tudo com muita dificuldade, né? Com muitos desafios, mas isso é que me motiva cada vez mais, porque, né, isso me dá a sensação e a visão de que quanto mais eu me esforçar, mais eu vou ter sucesso, mais as coisas vão acontecer, mais a gente vai ter, né, essa recompensa, entendeu, Marcelo? Então, eu acho que a construção, né, João? Essa construção da gente passa por essa, não é sacrifício, mas por esse crescimento, por esse exercitar, né, dessa superação que a gente vai, né? Exatamente. Então, às vezes a gente fala, é difícil, sim, mas foi a dificuldade que te fez forte, que te fortaleceu, né, que te amadureceu, né, que fez você assumir essas responsabilidades para construir essa sua história, você poder agora estar influenciando tanto outras pessoas, para você ser o pai da sua família, né, essa pessoa presente que você é no trabalho, né? Que legal, João, que bacana, que jornada, né? Que legado bacana construído aí. Parabéns aí. Muito bom, obrigado. Ô, João, você contou muito desse desenvolvimento seu, para lá e para cá, que você passou por tanta coisa, desde o carregador de marmita lá, né? Até chegar ao head de pós-venda aí do Triângulo, né? E de Brasília, né? Com todo esse movimento. Como é que você faz para se desenvolver? Assim, ao mesmo tempo, como é que você estimula as pessoas que estão perto de você a se desenvolver? Né? Porque a gente vê na sua história todo esse desenvolvimento seu. Mas como é que você faz isso? Bom, Marcelo, acho que se desenvolver é você estar sempre atento, né, ao movimento ao seu redor, né? E sempre estar buscando, né, se enriquecer, né, disso aí. Então, estudar é uma coisa que colaborou muito para o meu crescimento. Eu acho que para o meu desenvolvimento, né, acho que a faculdade foi um grande divisor de águas na minha vida, assim, quanto que eu cresci e me desenvolvi na época da faculdade. Depois eu fiz um curso de formação em coaching, né, para usar para o trabalho mesmo, não fiz para seguir carreira, mas foi um curso que realmente também foi um grande divisor de águas na minha vida para poder me entender melhor, me conhecer melhor, para poder ajudar as pessoas, né, a se conhecer melhor e fazer com que essas pessoas também se desenvolvam e cresçam. Então, esse é o meu lado de desenvolvimento, o que eu busco fazer para me desenvolver, né, é estar sempre antenado ao novo, né, estar sempre disponível, né, a mudar se for necessário, a desaprender e reaprender, né? Enfim, então é isso que eu procuro fazer e eu procuro, na verdade, transmitir isso para as pessoas pelo exemplo, né? Acho que o exemplo é um legado que a gente precisa, principalmente nós como liderança, precisamos sempre deixar, né, para as pessoas, para o nosso time. Então, eu procuro, na verdade, né, fazer com que tudo que eu consegui desenvolver na minha vida até então, procuro transmitir isso para as pessoas, mostrando para elas através do meu exemplo, do meu comprometimento, né, da forma como eu busco as coisas e como eu almejo, né, o meu alvo que eu traço, enfim. Então, essa é a parte que eu, né, procuro, na verdade, entregar para as pessoas que estão ao meu redor, né, para que elas se desenvolvam, para que elas cresçam, né, sempre
de uma forma sustentável, né? Não simplesmente um crescimento, né, aquele voo de galinha, né, que você voa, cai e desce, mas sempre respeitando as pessoas, respeitando a empresa, a hierarquia, respeitando as premissas. Eu acho que isso é o que a gente deixa para as pessoas, para que elas busquem se desenvolver e se desenvolvam, entendeu, Marcelo? É muito legal, João. É bem por aí, né? Essa atenção que dá para as pessoas, esse espaço, né? Essa buscar igual novos cursos, igual você fez. Né? Um economista vai estudar coach. O que coach tem a ver com economista? Que tem a ver com gestor de revenda? Tem tudo a ver, né? Porque o tempo todo a gente está lidando com pessoas, não só com os outros, mas com a gente mesmo, né? A gente aprender a se gerenciar. Exatamente. Que é um grande desafio, né? Porque à medida que a gente se aprende, se a gente se controla, a gente pode ter condição de controlar e influenciar. Controlar não, mas influenciar positivamente as outras pessoas, né? É muito legal, João. Parabéns. Parabéns aí. E assim, junto com esse desenvolvimento, tem muito essa parte de inovação, né? O grupo hoje está muito nessa pegada de inovação e tal. E no seu dia a dia aí, a gente vê que tem muita coisa nova, que a gente vai se desenvolvendo com tantos processos, porque não dá para você ficar fazendo a mesma coisa todo dia, se manter motivado, sem evoluir um pouco, né? Como é que você faz isso? Como é que você estimula o seu time para trazer as inovações? Marcelo, acho que essa questão da inovação hoje é um DNA, né? A gente traz isso no nosso DNA, né? Então, eu acho que essa inquietação, né, o buscar algo novo, né, poder evoluir, melhorar cada vez mais, acho que a Toyota tem o Kaizen é uma coisa muito latente no nosso dia a dia, né? Nós estamos com um projeto aqui, eu e o Aires, né? Vamos ver se a gente começa ele para agora, para o segunda quinzena, algo que a gente fez, inclusive, lá na segundo semestre, né? Algo que a gente fez junto, que eu fiz junto com o Niemeyer, né? Nós fizemos juntos na época da Curumá Vila Velha, que foi uma Copa Kaizen, né? Foi um exercício junto com a equipe de desenvolvimento para que a equipe, né, se sentisse incentivada a colaborar com ideias mesmo, né? E não ter vergonha de falar, né? Vergonha de dar alguma ideia. Então, eu acho que através de uma gincana, de transformar, na verdade, um momento que seja agradável e que dê realmente essa tranquilidade, dê realmente essa disponibilidade para que as pessoas possam contribuir. Eu falo muito com o meu time que, assim, eles são, né, a essência do negócio, eles são a essência de nós continuarmos, né, prosperando, porque eles estão na ponta, né, na operação, e eles vivem o nosso cliente o dia a dia. E o nosso cliente, né, ele nos direciona, ele diz para onde ele quer ir. Então, a gente está realmente disponível e aberto para receber, na verdade, esse direcionamento do nosso cliente sem nenhum tipo de resistência. Então, é isso que eu procuro incentivar para o meu time, de que eles não sejam resistentes, né? Sempre procurem olhar, né, o nosso negócio, procurem, né, olhar, né, as nossas operações, sempre como uma oportunidade de melhoria. Se está bom aqui, tá bom, mas o que a gente pode fazer para melhorar ainda mais, né? Isso aqui tá muito bom, tá? Mas eu não vou deixar isso aqui de lado, não. Eu vou continuar olhando isso daqui, porque eu acho que a gente ainda tem oportunidade de crescer e de melhorar nisso daqui. Então, a melhoria contínua, né, João? Essa melhoria contínua, né? Essa inquietação de fazer melhor, né? Exatamente. Essa insatisfação com o resultado, mesmo que ele seja bom, né? Mas essa insatisfação, como é que eu posso fazer isso melhor? Isso é muito legal, né? Então, você provocar o seu time, você estimular o seu time a crescer, né? E essa resistência interna que tem, porque a gente fala, vamos mudar, vamos fazer, todo mundo gosta de uma mudança, mas ela mesma tem uma certa resistência a mudar, que é da natureza do ser humano, né? Porque o ser humano, ele quer proteção. Toda vez que você muda, você se expõe, né? Então, tem um pouco disso, né? Essa doideira dessa nossa vida, né? Que ao mesmo tempo que você quer alguma coisa, a gente tem muita resistência para que aquilo, né, aconteça, né? Esse caminhar nosso que eu acho muito bonito. Isso é a evolução do ser humano, né? Ele de fato passa a ser humano, né? Onde que diferencia ele de outros animais, né? Essa vontade de estar sempre querendo melhorar e influenciar. Mas que legal, João. Bacana. E não só a gente, né? Não só a gente, né, Marcelo? Acho que, né, nós, né, eu, né,
junto com a minha equipe, né, mas principalmente a minha equipe também junto com as pessoas que estão, né, na linha de frente ali. Acho que esse é o que a gente tenta transmitir, para que, assim como nós, a gente provoca, né, costuma sempre fazer muitas provocações, né, para que a gente consiga pensar. Eu falo muito em pensar fora da caixa, pessoal. Né, a gente tem isso daqui, mas e o cenário mais adverso possível se acontecer? O que nós vamos fazer? Qual que é o plano B? Vamos sair da caixa, vamos pensar. Isso incentiva a turma justamente a pensar nesses processos de inovação né, que é o novo, né, que vai fazer diferente alguma coisa, vai pensar diferente, vai criar alguma estratégia. Então, isso é o que a gente tenta incentivar e também para que as pessoas transmitam isso para quem está na ponta, entendeu, Marcelo? E dá essa confiança para a pessoa que ela vai propor alguma coisa e aquilo vai ser ouvido. Não necessariamente vai ser aceito. Sim. Mas se as pessoas não se sentem, se não tiver confiança em você para elas proporem as coisas, ela acaba não propondo. Né? Então, esse trabalho que você dá, essa liberdade das pessoas falarem, tá contigo, isso faz toda a diferença no processo. Parabéns. Muito legal. Com certeza. João, nesse nosso negócio de revenda, né, a gente vai para... Cada dia a gente tem falado de melhoria, de inovação, de desenvolvimento, e o nosso negócio vai mudando, né? Mais ou menos igual a lan house que existia, não existe mais, né? Tantas coisas que acontecem. Quando você olha para esse nosso negócio de revenda, se olhar para o futuro, 5, 10 anos à frente, como é que você enxerga esse nosso negócio? Marcelo, eu enxergo, assim, esse movimento de inovação, né? E é exatamente isso que a gente estava falando agora, de você pensar fora da caixa, né? Eu enxergo, né, como nós temos aí, né, novas oportunidades aí, né, veículos elétricos, né? E esse tem que ser a nossa provocação, porque se você for analisar nesse movimento de veículo elétrico, né, veículo elétrico faz manutenção? Qual é o tipo de manutenção que ele faz, né? Então, assim, como é que vai ser esse movimento de elétrico dentro das nossas oficinas, dentro do nosso negócio de pós-venda? Né? Para onde a gente precisa ir? Né? Para onde a gente precisa caminhar em relação a isso daí? Então, eu acho que esse pensar fora da caixa é o que vai fazer a diferença para a gente chegar lá daqui a 10 anos e a gente ter um negócio perene e saudável da mesma forma como é hoje ou ainda melhor. Entendeu? Então, assim, não ficar parado, né? Eu lembro muito, né, da indústria de jornal, né? Acho que a indústria de jornal é um grande exemplo. Todo mundo falava que o jornal ia acabar, né? Assim, vai acabar o jornal, vai acabar o jornal impresso, vai acabar o jornal impresso. Eu vi, né, algumas empresas ignorarem isso. Não, isso nunca vai acabar. Né? E quando veio realmente essa onda, né, de eliminar e acabou, né, diminuir muito, hoje tem muito poucos, né, enfim, você viu muitas empresas quebrarem e dispensarem funcionários, demitirem funcionários, talvez porque não deram atenção a esse movimento. Então, o nosso negócio é muito disso. Hoje nós temos um negócio que está começando, que é o elétrico. Né? Então, daqui a 10 anos, isso provavelmente vai estar muito mais latente, muito mais inserido dentro da nossa realidade. O que nós vamos começar a fazer a partir de agora para que a gente consiga ter sucesso também nesse negócio? Então, acho que isso é a nossa visão, de sempre estar atento a esse movimento para que a gente para que nós possamos estar sempre preparados, né? Para que quando as dificuldades, né, as adversidades vierem, nós estarmos preparados para poder passar por cima e continuarmos fazendo o nosso trabalho com excelência, né? Continuarmos dando, na verdade, para o nosso cliente o nosso melhor, nossa atenção, nosso cuidado, né? E também, obviamente, né, gerando, né, riqueza, né, para a nossa empresa, para o nosso negócio. Então, isso tem que ser, né, sempre a nossa visão, entendeu, Marcelo? Não, mas eu acho que é isso mesmo, né, João? Assim, agora, esse novo, né, a gente tem que estar atento. Né? Agora, se vai ser elétrico, se vai ser um carro a hidrogênio, a água, né, ou bicicleta, né, eu acho que a gente tem que estar atento, né, estar prestando atenção, estar, né, percebendo para onde que estão indo e não querer ficar cego a essas mudanças. Né? Exatamente. Então, observar. Ou as pessoas, carro elétrico não dá manutenção. O carro elétrico pode não ter um motor a combustão, mas ele tem freio, ele gasta mais freio porque ele é um carro que tem muito torque, ele gasta mais pneu porque tem muito torque, é mais pesado, ele bate do mesmo jeito. Tem funilaria para fazer? Né? Tem tudo outro. Vai dar problema naquele circuito eletrônico ali. Né? Ele pode não ter este modelo de manutenção de trocar óleo e filtro,
Mas ele vai ter outras coisas, com certeza, sabe? Até nós que fomos feitos por Deus, a gente tem que ir no médico para ficar reparando, imagina um carro que... E tem remédio novo todo dia, né, Marcelo? Toda hora pois tem remédio novo, né? Então, acho que assim, com certeza a assistência vai ter, né? A gente não sabe o que vai dar. Mas que legal, João, que bacana esse bate-papo, muito engrandecedor e estimulante para a gente. Feliz de poder ouvir essa história e poder compartilhar com as pessoas aí. Assim, eu sempre peço, João, nós estamos caminhando para o final aqui, porque infelizmente o tempo, né, vai nos apertando aqui. Mas assim, eu sempre peço uma indicação de um livro, de um filme, de uma história, de um conselho. O que você pode deixar para a gente? Bom, um livro, Marcelo, que para mim foi um grande um grande best-seller e para mim realmente fez muita diferença na minha vida, principalmente na minha organização, né? Da minha estrutura de organização e de hábito, né? Que é O Poder do Hábito. Né? Esse livro, para mim, ele marcou muito porque, né, ele fala justamente dessa questão, muitas das vezes, de a gente ser procrastinador, né? A gente acaba procrastinando, né, algumas ações, né? Vamos fazer amanhã, e aquilo acaba se perdendo, e o que você acha que vai ser um hábito, que você vai conseguir dar sequência, acaba se perdendo. Então, acho que você ter realmente resiliência, né, para poder entender que aquilo é bom e prosseguir mesmo com as dificuldades. Então, o livro O Poder do Hábito é um livro que eu recomendo. E um filme que também muito inspirador aqui é o Fome de Poder, né, que conta a história do McDonald's. Né? O filme tem Fome de Poder, né? Fome de Poder, exatamente. Uma visão muito bacana de empreendedorismo, né? E até mesmo de inovação, né? Porque você olha lá atrás, né, essa visão de fazer um lanche em 30 minutos, você conseguir fazer ele em 30 segundos, né? E como que isso, né, o que isso ia gerar de conveniência para as pessoas, né? Tempo, né? Tem um jogo no passado que era time is money, né? Que era tempo é dinheiro. Então, eu acho que esse filme também é um filme que realmente me fez muita diferença na minha vida, né? Nessa visão de empreendedorismo e de inovação mesmo, né? De você sair da caixa e pensar o que você pode fazer diferente para poder agregar na vida das pessoas, melhoria, né? E construção de valor. Então, essas são as minhas dicas aí, meu Marcelo? Você cita um livro, João, que muitas outras pessoas, eu acho que é o livro mais citado aqui no nosso podcast, Esse Poder do Hábito. Ele realmente é muito bom, já li também, é muito legal. E aqui, né, só reforçando aquilo, como é que uma pessoa que já escreveu há muito tempo atrás, esse livro não é novo, né, é bastante antigo e muito influenciador, como é que ele vem influenciando as pessoas, como é que o legado desse escritor está aqui marcando nossa presença hoje aqui. Né? Exatamente. Bastante tempo depois, eu vou arriscar dizer que esse livro é da década de 80, né? Vou até checar, porque é um livro que parece muito comum para nós aqui na empresa. Né? Muito legal, até aconselho fortemente que as pessoas leiam, porque é muito legal O Poder do Hábito. E Fome do Poder também é um filmaço, concordo contigo. Eu acho que como que o cara fez a inovação, né? Que os irmãos lá que eram proprietários do negócio e da fábrica de hambúrguer, como é que eles marcaram o chão, mediram o tempo, mediram o espaço das pessoas. Está ali um grande modelo de inovação, de processo, de atenção ao cliente, de como que transformaram o negócio aí, que virou um império, virou um negócio gigantesco. Muito Exato. legal. Eu acho que o filme, ele fala, acho que uma grande lição que a gente leva do filme, né? Uma das lições, né? É que você consegue, né, ter resultado com o processo. Né? Então, você tem um processo bem feito, você quer um resultado, e muitas vezes o resultado, né, as pessoas acham que resultado é burlar etapas, é queimar etapas, é passar por cima de processo para ganhar agilidade, mas acho que o McDonald's prova isso, né? Que todo o processo que eles têm, né, de vigilância dos padrões, enfim, né? E o resultado que eles alcançaram. Então, eu acho que processo e resultado podem sim caminhar muito juntos, e o McDonald's é realmente um case de sucesso em relação a isso. Verdade. Muito legal, João. Bom, João, obrigado. Obrigado por esse bate-papo, super legal, né? Super inspirador aí. Fiz até contar alguns causos a mais aí.
Mas bem legal, fiquei muito satisfeito, né? Sucesso aí em Brasília, parabéns pela sua jornada, parabéns pela sua trajetória aí, super legal. Obrigado por sonhar esse sonho conosco, né? Esse sonho de Brasília que a gente teve, a gente conseguiu chegar até aí, você continua levando esse sonho à frente com muita competência, né? Levando os nossos valores e princípios aí para essa região. Obrigado mesmo por todo esse empenho aí, tá? E valeu, tá? Obrigado, de verdade. Vou deixar você fazer suas considerações aí. Ô Marcelo, eu que agradeço, né, a oportunidade, o privilégio, né? Pessoas, né, muito importantes e pessoas muito, né, que têm para mim são pessoas que têm grande representatividade, passaram por aqui, né, por esse podcast. Então, para mim é algo muito inspirador, né, e motivador, né, participar desse momento. Dizer que, né, assim, agradeço pelas oportunidades que até que me foram dadas, né, eu tenho muito orgulho, né, de trabalhar na nossa empresa, tenho muito orgulho de dizer que eu sou do Grupo Ega Branca, né, que eu sou divisão comércio, né, que é da Divicon, enfim. Né, amo a empresa que eu trabalho e amo o que eu faço. Acho que isso é o segredo para o crescimento, para a evolução. Não vou nem dizer para o sucesso, porque né, o sucesso é algo que é consequência, né? Mas se você sai de casa todo dia, né, todos os dias pela manhã, né, se você ama o que você faz e ama a empresa que você trabalha, não tem como dar errado. Não tem como você não sair motivado, né, para fazer o seu melhor, para entregar o seu melhor, para pensar o novo, né, para poder sair da caixinha e buscar novas oportunidades de negócio, buscar, né, ações que possam contribuir e melhorar cada vez mais para a nossa prestação de serviços, né, não só para os nossos clientes finais, mas também para os nossos colaboradores, como eu digo, que são extremamente importantes para o nosso negócio. Então, assim, isso é o que me motiva e é o que eu quero deixar para todos que vão escutar esse podcast, que assim, façam o que amam, né? E amem o que, né, a empresa que trabalha. Isso, acho que se a gente está feliz e dentro desse contexto, não tem como dar errado. Então, agradeço muito pela oportunidade, parabenizo a você aí pelo projeto, mais uma vez, né, um projeto extremamente vencedor aí, que tem feito realmente diferença na vida das pessoas. Porque não adianta, né, Marcelo? Se a gente faz algo que não faz diferença na vida das pessoas, não vale a pena. E o seu projeto tem feito diferença na vida das pessoas, tem feito na minha, tenho certeza que tem feito, né, de todos que escutam, né, as histórias que passam por aqui. Então, muito obrigado mesmo, muito obrigado pela oportunidade. Obrigado pelas palavras, obrigado por compartilhar, abrir isso aí. Eu acho que, de fato, o amor tem esse poder mesmo de transformar as coisas e fazer com que a gente faça tão bem feito e a gente fica tão satisfeito, né? A gente fica tão mais vivo, né? Tem gente que reclama e tal do trabalho, mas não. Quando a gente faz isso com essa forma inteira, a gente se apaixona, né? E a gente se complementa, tá? Obrigado, João. Valeu mesmo. Muito bom esse nosso bate-papo. É isso aí, pessoal. Estamos concluindo aqui mais uma série do nosso legado. Espero que vocês curtam isso aí. Agradeço a vocês pela audiência. Semana que vem tem mais um aí para a gente continuar, né, nosso registro aí. Valeu, até a próxima.